Bom, eu vou apresentar algumas pistas sobre a obra do nosso querido poeta Carlos Roberto Ferriani. E eu trouxe aqui uma colinha para a gente não se perder, porque nós somos preocupados com o tempo, temos que cumprir um tempo, né? O texto se chama A Poética de Carlos Roberto Ferriani. Agradeço a presença de todos, boa noite. Eu estou muito honrado de ter a oportunidade de dizer algumas palavras, de apontar algumas pistas na poética de Carlos Roberto Ferriani. Em 2009, publicou os poemas Antes Mesmo do Sonho, Tempos Poéticos. Em 2011, o romance Fragmentos de uma Vida. E em 2014, outro livro de poemas, rimas.com.cr. Mas Ferriani é bem mais que o autor de 3 livros. Além de destacado cirurgião plástico, é membro do Centro Médico, do Rotary Club, da ALARP e da ARL, onde foi presidente em 2018 e 2019. Antes mesmo dos sonhos, Tempos Poéticos, sua primeira obra divide-se em 6 partes, de um certo passado mais perfeito até a atemporalidade do infinitivo. Em Pretérito Mais que Perfeito, encontramos memórias de infância, adolescência, festas tradicionais e eventos de família. A poesia é lúdica, há uma pureza de alma, delicadeza e muita leveza nos temas tratados. Em Presente Imperfeito, a segunda parte, surgem temas mais realistas e intimistas, em forma poética mais segura. Há um ganho de qualidade literária nesse diálogo amoroso imperfeito. O sofrimento e as crises existenciais começam a dar as caras. A terceira parte é um diálogo amoroso no gerúndio. O gerúndio revela um aspecto verbal contínuo e os poemas, bastante românticos, falam de um amor intenso vivido em sua plenitude, eterno enquanto dura. A quarta parte, de monólogos flexivos, modo subjuntivo, os temas são reflexões pessoais e atemporais. Um exemplo é quando se torna um não fumante em 2019 e o poeta escreve: um dia me desgarro do cigarro, malfadado vício, suplício, prazer temerário, diário, e voraz companheiro, coronheiro, vou desseguir consciente do que me toma conta, eis que monta meu eu ludibriado, viciado, cansei de me fumar, resta parar. Em monólogos inflexíveis, modo subjuntivo, há um certo existencialismo e descrença fatalista com os homens e o mundo. O poema Envelhecer diz que de repente me dou conta que do vento sou a folha, navegando já maduro. No poema Desencontro, esses versos denunciadores e desencantados que o leitor encontra. Rechaçar a violência dos malabaristas desse velho mundo novo em suas crises que afeta nossas penitências e conquistas, nos faz corruptos e coniventes infelizes. Coisas vivas, infinitivo, encerra o sexteto poético de Carlos Roberto Ferriani, com poemas conceituais sobre a imutabilidade dos seres ou das realidades, sejam eles concretos ou abstratos. O poema A Coisa é particularmente interessante por tratar de algo completamente despersonalizado, algo meio kafkiano, mas muito presente à nossa volta. O poema diz o seguinte: a coisa, à toa num lugar, ocupa seu espaço, escasso, nada a declarar. A coisa pode ser qualquer coisa, ou a coisa que é. Pois é, a coisa é a coisa. Que coisa? Fragmentos de uma Vida é sua segunda obra, sua obra em prosa. Os fragmentos tratam, nas palavras do próprio autor, de alegrias, sofrimentos, descobertas, encontros e desencontros, relações humanas, homossexualismo, religião, poder econômico, liberdade, dentre outros tantos temas. A prosa de Ferriani não afeta a sua poesia. Em prosa ou verso, sua poética é intensa.
O primeiro capítulo, já no título, O Cão Messo, vislumbra o começo de uma relação com Júlia, uma desconhecida encontrada na praia, tendo um cão como pretexto. A propósito, o autor faz jogo verbal com todos os títulos do índice dessa obra, numa ordem caótica deliberada, símbolo da própria inexatidão da vida. O enredo da obra: um oftalmologista, supostamente do interior paulista, recém-separado da primeira esposa, vai a um congresso no Rio de Janeiro. Busca de conhecimento ou fuga de seus problemas afetivos? Passeando casualmente numa praia, perdido em seus pensamentos pessoais e íntimos, encontra Júlia e seu cão. Mãe de uma adolescente e também separada de seu esposo. Duas vidas e duas histórias que se encontram, se unem e tentam reconstruir seus passados. A partir daí, o autor constrói um painel de reflexões sobre vários temas do ponto de vista do médico, narrado em primeira pessoa, tendo Júlia como contraponto. É um romance que foge ao modelo dos romances tradicionais, que sempre trazem tensão e várias células dramáticas. No romance de Ferriani, tensão e células dramáticas são substituídas por capítulos reflexão sobre temas variados, a partir de um certo corte ou recorte na vida da personagem central. Ao final da leitura, o leitor percebe um sentimento muito forte de vazio e incompletude. Numa melancolia insinuada do narrador, quase infelicidade pela não realização do segundo amor. Resta um sentimento dividido, sem possibilidade de resgate da felicidade plena. Talvez a inconstância no amor, a insatisfação aparentemente injusta e inexplicável, muito concreta na alma do narrador, seja o tema principal e o grande saldo literário de fragmentos de uma vida. Nas palavras do narrador, uma vida tem que ter qualquer coisa de sofrimento, qualquer coisa que consome, uma maturidade que surge da verdade de se saber fidedigno a si mesmo e ao outro. Rimas.com.cr, sua terceira obra, agora poemas, revela um poeta com maturidade, há menos experimentalismos verbais e mais percepção poética da realidade. A forma poética é mais simples e despojada, a linguagem mais depurada, as temáticas continuam recorrentes e o que mudou foi a forma de escrever. E a temática do amor continua central, com sutil e delicada sensualidade, como no poema Lua Cheia. Feito do céu que é, sonhos de rumos fugazes, lugares, saudades e teias, cheia é que ela se faz mulher. O cotidiano também está presente no poema Passagem. Periquitos arruaçam o fim da tarde sobre a sacada. O céu quase acorda espreguiçando seus juízes. As árvores da praça vão e vêm às lambidas do vento. Barulhos dos veículos não enfeiam a paisagem. Daqui do alto aprecio a vida que passa em disparada, suspiro fundo ao descobrir a lua com suas cicatrizes. Alimento a respiração com a graça recebida do tempo, crio a felicidade de dentro da alma nessa passagem. A transitoriedade se encontra também presente, como no poema Amando. Escrevi na areia sobre você, o mar roubou. Desenhei com giz sobre nós, a chuva levou. Anunciei no alto-falante sobre o meu amor, o vento carregou. Publiquei no jornal sobre o nosso caso, você não leu. Para concluir, nos textos de Ferriani, poesia ou prosa, há um detalhe que chama a atenção logo no início, a originalidade do estilo. Ferriani escreve de forma inusitada, invertendo ou transferindo o sentido usual dos termos. No lugar de cachorro com a língua de fora, ele diz cachorro com a língua afora. No lugar de outono, ele diz estação em que as folhas se esvaem. No lugar de aprendendo com as dores, com o sofrimento, ele diz estou aprendendo do que sarei. Essa forma de escrever gera aquilo que o ensaísta e crítico literário chama de estranhamento. Faz o leitor parar, pensar no que acabara de ler e se pegar refletindo sobre o possível sentido da expressão inusitada e incomum. Nas palavras do próprio Ferriani,
A profundidade das palavras não está no modo como são ditas, mas na alma que representam. Ou ainda, o belíssimo verso: escrever é orar sem perseguir a graça. Suas metáforas também merecem um estudo à parte pelo subjetivismo muito particular. Vejam vocês alguns exemplos de metáfora. Flores coloridas da minha única vida, palavra molhada de luz, gente que nunca amanhece, a alma bem grávida de falta de sorte, visto-me de mata, a alma tira umas férias de crença, queria pescar aquele vento que sopra você. Os dois se cruzavam em sol menor sem desafinar. Um dia acordou frio de junho, sentado no tapete voador dos dias. A velhice nos devolve a criança já domada. Existe, e há muitas coisas mais. A sensualidade também está presente. Abraços que embaralhavam nossos óculos e atiçavam músculos, desvendo os segredos do fogo quando seus lábios tocam os meus. Lábios carnudos bebem um mundo. O social também está presente, nas figuras dos engraxates e guris maltratados na praça, longe de seus ninhos, com saudade do colo da mãe. Isso é uma pequena amostra da poesia de Carlos Ferriani, um escritor que escreve sempre para ser lido, e só assim a sua obra cumpre o seu fim, a sua missão. O meu convite, que todos leiam Roberto Ferriani. Ferriani é um grande poeta. Nossos cumprimentos à Feira Internacional do Livro por homenageá-lo como autor local e dar mais visibilidade à sua poética original e de alta qualidade. Muito obrigado a todos. Agora, para falar da poesia de Ferriani, nada melhor que o próprio Carlos Roberto Ferriani, a quem chamo para vir ao palco. Meu amigo Valdomiro, obrigado. Boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui como escritor local homenageado da 20ª FIL para um papo com vocês. Estou grato pela bondade da equipe da FIL que me escolheu. Tenho a dizer que a gratidão é um olhar de reconhecimento da bondade, um real agradecimento também à vida, e eu o faço diariamente. Já descobri que a vida é para os fortes, é uma conquista e não somente um presente, e a bondade faz você forte. Agora, hoje, estou aqui com regalias e atenções por receber essa homenagem, mas não me esqueço que sou apenas o Ferriani, ser humano, marido, médico, pai e bem-tivô, com muito prazer. Aprendi durante o exercício da medicina por 40 anos e com os cargos que ocupei e em algumas outras ocasiões especiais, que ao término das gestões eu voltava a ser euzinho, eu mesmo, nada mais do que eu. As posições ocupadas são apenas passageiras, nós ainda seremos os mesmos, mais enriquecidos, mas os mesmos. Assim é que me sinto hoje. Mas ganhei e ganharei muitos amigos e uma nova experiência que está sendo incrível. Eu vi essas frases atribuídas a Leonardo da Vinci na exposição sobre ele. Você nunca terá um domínio maior do que sobre a si mesmo. Nada pode ser amado ou odiado sem antes ser compreendido. Existem 3 tipos de pessoas, as que veem quando alguém lhes mostra e as que nunca veem. Para realizar uma cirurgia, tocar uma música, escrever um texto ou fazer uma tarefa, há que se ter a grandeza de se saber responsável, doando a sua ajuda de algum modo. Sim, a arte de encontrar-se mais perto de si, mais verdadeiro, mais puro, como ver-se no espelho.
Daí a Feira do Livro tem um valor, a meu ver, inestimável por essa troca de humores e ideias, um encanto entre mágicos momentos de sabedoria, repleto das cores do arco-íris em formas de orações. Digo sempre, vamos borboletrar tudo o que acontece sobre a feira, vamos voar colorido sobre ela, porque o que a gente vai aprender e trocar de conhecimentos é algo realmente muito importante. Mas o que um escritor que teve a honra de ser escolhido para ser o homenageado da cidade poderia apresentar na Feira do Livro? Seu trabalho, seus livros? A minha contribuição é promover uma abertura de discussão sobre algumas frases que constam dos meus 3 livros, Palavra que Sou, portanto, inclusive, juntando com o título da FIUA deste ano, Velhas e Novas Utopias. Mas então, o que é uma utopia? A palavra utopia foi criada a partir dos gregos, prefixo empregado com conotação negativa, e topos, lugar, significando não lugar, ou lugar que não existe. O termo apareceu pela primeira vez na obra do escritor inglês Thomas More, por volta de 1516. Em sua obra, More tece críticas à sociedade real em que vive e constrói uma ilha idealizada, geograficamente indefinida, onde a sociedade aboliu a propriedade privada e a intolerância religiosa, e todos vivem felizes em um ambiente justo e igualitário. Desculpa. A ideia de utopia pode referir-se a uma cidade ou a um mundo, sendo possível no presente ou no futuro, como no amor. A utopia está no horizonte. Mais me aproximo dela e ela anda mais à frente. E essa é uma definição que eu achei fantástica de se colocar. É algo que você vê, mas não existe. O termo utopia permanece há séculos e ainda influencia a criação de obras de ficção, filosofia e política. Alguns exemplos de utopia imaginados pelo homem na literatura. A República, cerca de 380 a.C., de Platão. Utopia, em 1516, de Thomas More. A Cidade do Sol, de 1602, de Tommaso Campanella. A Utopia Moderna, 1905, de Wells. E O Capital, em 1848, de Karl Marx. E a utopia da língua única e perfeita? No rastro da tentativa de descobrir uma língua que fosse original, perfeita e única para toda a humanidade, filósofos, teólogos e místicos ocuparam-se por pelo menos 2000 anos com o pensamento de que em algum momento existiu uma linguagem que expressasse de forma perfeita e inequívoca a essência de todas as coisas e conceitos possíveis. A utopia de uma língua perfeita não constitui uma obsessão apenas para a cultura europeia. Da Idade Média ao Iluminismo, essa questão também foi uma das obsessões do século das luzes. Uma língua que poderia ser lida facilmente estaria relacionada à realidade de todos e, consequentemente, promoveria a busca da verdade. Humberto Eco, estudioso do assunto, apoia essa hipótese indo-europeia, chega às línguas internacionais auxiliares como o Esperanto. Eco apoia-se ainda nas palavras de Santo Agostinho, Dante, Descartes e Rousseau e busca até em tratados sobre a cabala e magia, além da história do estudo da linguagem e de suas origens. Mas resta uma questão que eu acho muito importante. Em que medida uma língua única daria conta das especificidades e subjetividades dos regionalismos? Um idioma que unisse a Europa, uma língua que poderia ser lida facilmente, estaria relacionada à realidade de todos os povos do continente, uma utopia da língua. Excepcional seria todos falarmos a mesma língua, entendermos-nos pela palavra única e direta? Ou o divertido do ser humano é justamente ser livre, ter suas opiniões, falar sua própria língua, criar e crescer no seu mundo? A riqueza da língua, portanto, premia nossas vidas. Por isso, acho que, utopicamente, devemos considerar a liberdade de expressão o maior valor da nossa cultura. Havemos de defendê-la
na nossa Academia Ribeirão Pretana de Letras, não é, Valdomiro? E em nosso cotidiano como forma de agradecimento. Até há pouco tempo, tínhamos maior liberdade de ir e vir, sem máscara, livre de agarras, ou livres de medo de abraçar outro ser humano, de aproximar corações, de beijar, até de conviver mais assiduamente. Seria utopia acharmos que tudo isso vai retornar como antes? A língua portuguesa nos oferece exemplos de utopia em versos e prosas de amores ditos, em metáforas, por exemplo. Quando você escreve um texto, de repente aquilo que você escreve está dentro do seu coração, sai por um anjo ou por alguma forma de preparo, e aquilo ali vira uma utopia, porque ninguém sabe se aquilo lá é realmente a verdade ou a subjetividade. Por exemplo, um texto assim, curto e rápido. Febre terçã. Muitos convidados. Desamor embutido. Adeus em riste. Coitados. É um texto simples que quer dizer muita coisa. O escritor trabalha seus textos ou apenas escuta seu santo e reproduz frases que expressam a alma do seu coração, da sua visão, do seu modo de encarar. Por exemplo, esse texto aqui foi um texto preparado, não foi um texto que saiu naturalmente. Chama Tecidos. Todos temos tropeços, tombos traiçoeiros, tristezas tragadas e tochas temporais. As palavras começam com a letra T. Tantas traves transitórias, também tropicais tranquilidades. Ternuras trafegando tesouros, temperos transformando tormentas, tréguas tingindo tragédias. Teu túmulo te tomará, trunfo tolo. Todos temos todo o tempo. Tem tolerância. Troca táticas traçadas. Toca teus triunfos. Tenta ter teatros. Transita teus trópicos. Tal tumba terá todo o seu traslado. Todavia te tornarás terra. Então, é um texto escrito com todas as letras T. E aí, desculpa, tá? E aí, essa máscara incomoda um pouquinho, né? O que eu queria dizer, então, para vocês, é que os textos podem ser trabalhados, mas eles também podem nascer, de repente, de dentro do coração da pessoa, sair naturalmente, como esse, por exemplo, que eu escrevi aqui. Foi saindo naturalmente. Nem te digo da saudade que invade sem alarde, que monta, deflagra uma gota de lágrima benta. Esquenta do coração o sangue que alaga e paga na alma uma suavidade que entorpece, agradece e te faz abrigo. Ela não se anuncia, e feito mortalha, seu efeito, em feitio de alianças, injeta todas as vísceras, ejeta cobiças, metais e vaidades, apenas saudades, nada mais. Ademais, cria momentos, alentos, que fazem companhia. Senti-la é prêmio, prenda soturna, urna lacrada, vedada em si mesma. Encontro inesperado, que tomado pelo precioso, saudoso momento, é só seu. Céu das sentenças, crenças, desavenças do que amotina, descortina, mas que te faz bem sentir. Esse é um texto que sai naturalmente, né, Valdomiro? Que é onde a gente está batendo papo, às vezes você pensa no assunto, você consegue escrever. Eu tenho, na verdade, 3 livros publicados. Esse é um Crônicas Romanceadas, ele foi feito com o objetivo de se colocar uma história de amor no meio de um monte de ideias, e fala sobre a liberdade, fala sobre o modo das pessoas verem a vida. É interessante nesse sentido de abrir os horizontes.
E ele foi escrito de tal forma, chama-se Fragmentos de uma Vida. Ele foi escrito de tal forma que você pode ler os capítulos, aparece o índice normal. E você, no índice, verifica que primeira página, o capítulo 1, está na página 250. O capítulo 2 está na página 7. O capítulo 3 está na página 400 e pouco. Então, você pode ler de acordo com o índice, ou você pode ler o livro aleatoriamente. Isso que eu achei que foi interessante. Os outros dois foram livros de poesia. O primeiro eu resolvi fazer porque, por acaso, eu estava voltando de viagem de São Paulo com a Flávia, minha querida esposa. E aí a gente estava conversando sobre a carreira da minha filha Verônica, que hoje vai me dar o grande prazer de estar aqui do meu lado. E a gente comentava que ela tinha que compor alguma coisa. A Flávia então disse, mas compor o quê? Por exemplo, eu falei, bom, compor sobre o efeito estufa. Ela falou para mim, desculpa, como compor sobre o efeito estufa? É uma coisa difícil. E eu acabei fazendo um texto. E logo depois disso, me entusiasmei, falei, nossa, eu consegui escrever um texto sobre o assunto. Logo depois apareceu um concurso na Universidade de São Carlos, cujo tema era a internet. Eu me inscrevi e consegui ganhar o prêmio, né, do concurso. A partir daí, eu achei que eu devia escrever mais alguma coisa. Eu já tinha planejado na minha vida, quando eu completasse 60 anos, eu iria começar a fazer, porque a gente não é único, né? A gente tem várias coisas que a gente gosta. Eu adoro medicina, fiz a vida inteira isso, não tive muito tempo de ler literatura, de ir atrás desse tipo de evento maravilhoso, ficando só restrito à medicina. E aí, quando eu fiz 60 anos, eu achei que eu deveria começar a fazer outras coisas que eu gostava também, além da música, do violão, e também da literatura. E aí, então, eu comecei a escrever, foi quando eu escrevi esses livros aí. Uma coisa muito interessante na minha vida é que eu sou natural de São José do Rio Preto, e o meu pai, professor, numa ocasião eu montei uma banda de música, quando eu estava no segundo colegial, interessado em música, e ele disse para mim, bom, filho, mas você vai ser médico ou você vai ser músico? Qual que é a sua posição? Eu falei, bom, ainda estou resolvendo, pai. Ele falou, porque veja bem, você pode ser médico músico, mas músico médico não. Eu falei, então eu vou ser médico, músico. Ele falou, então, muito bem. Então, você tem um dom que Deus te deu e toda vez que você puder, você vai pegar o seu violão e alegrar as pessoas, porque é um dom que Deus te deu. E, a partir daí, eu comecei, então, a fazer isso. Aí eu escrevi algumas frases, né, Valdomiro? Nós dois lemos junto algumas, Valdomiro me ajudou, que eu gostaria de ler para vocês. O carro atropela a Rua do Silêncio. O carro atropela a Rua do Silêncio. Seu amor me impede de ser infeliz. Percebi que tudo é apenas alugado por um tempo. Saí de solidão e cheguei de encontros. Hospedávamos a alegria de palhaço. Ali sentado, eu pulava sapos, voava borboletas, cantava passarinhos, nadava os pés. Pirilampos bocejavam no agora sou, agora não, agora sou, agora não. Fui contador, hoje conto estrelas. Fui nadador, hoje nada para viver. Na morte, o som calará meu ouvido, para o silêncio ressuscitá-lo. Pari a poção do seu feitiço, ao trocar meu vazio pelo seu sorriso. Esses luares desempregados tão soltos no céu. Onde está a sua ausência? Sol que queima a pele feito ardência de adeus. Suspiro fundo ao descobrir a lua com as suas cicatrizes. E assim por diante,
algumas outras frases que eu escrevi que constam dos meus livros. Eu gostaria de dizer ao Valdomiro que parece que ele gostaria de ler alguma coisa, Valdomiro, algum poema, você falou para mim? São vários poemas, né, que são maravilhosos seus. E sua primeira obra tem um poema que eu gosto muito. Eu não Obrigado, Valdomiro, de estar interagindo comigo aqui. E aliás, está aberto, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, trocar ideias sobre algum assunto, eu estou às ordens aqui, tá? Por mais um pouco. O Ferriani, além de poeta, ele dá umas receitas muito interessantes para a gente, né? Então, tem uma receita dele aqui, que é poema que eu gosto demais, que é receita de gostar de uma mulher. A partir da leitura, dessa leitura, eu peço licença a vocês, porque a Verônica estará para entrar no palco. Feita a leitura, Ferriani, eu deixo você e a Verônica à vontade no espaço, ok? Eu agradeço muito a sua presença, Valdomiro. Você foi muito importante na nossa preparação do evento. Obrigado. Então vamos lá, olha, gostar de uma mulher. Gostar de uma mulher é descobrir do que ela mais gosta, ser a trilha de luz que guia e se reflete na dela. De manhã capturar o belo sorriso que ela mostra, desfrutar do entardecer na sacada, só você e ela. Gostar de uma mulher é ter dela a sensibilidade, saudar seu corpo com toques mágicos e desejados, ser petisco escondido, matar sua curiosidade, merecer os beijos apaixonados e todos os pecados. Gostar de uma mulher é querer dourar todos os seus anos, entender sempre seus sonhos e vibrar com suas glórias, partilhar caminhos divergentes, atento, sem causar danos, comungar surpresa em cada uma de suas vitórias. Gostar de uma mulher é viver com ela os seus caprichos, espreguiçar no seu colo e ser premiado com um cafuné, penetrar seus olhos profundo, suave ou com rebuliços, rechear de magia todos os seus mistérios e sua fé. Muito obrigado, Valdomiro. Belo poema. Obrigado pela sua presença. Agradeço a todos vocês e, Ferriani, você é o homem do espetáculo. Obrigado, Valdomiro. Você me ajudou. Muito obrigado bastante. a todos. Valdomiro é presidente da nossa Academia Ribeirão Pretano de Letras, tem feito um trabalho lá muito bonito, muito forte com relação a divulgar a academia e colocar sempre a academia em destaque, né? Inclusive esse concurso aí, né, da Academia de Letras na Feira do Livro, que foi muito bacana, ele ajudou bastante, participou.